Bom dia! Nesta sexta aula estudaremos o conceito de trabalho usado na física, seu cálculo pela função utilizando o gráfico, o trabalho da força-peso e da força elástica, o conceito de potência e de rendimento, e resolveremos, entre outros, o clássico exercício do bombeamento de água de um poço para uma caixa d'água e seu rendimento. Em física, quando uma força F é aplicada a um corpo provocando uma aceleração e um deslocamento d, dizemos que a força realizou um trabalho T igual a força vezes distância. Como a força rosa ajuda no movimento, dizemos que ela executa trabalho motor, um trabalho positivo. Sendo a força de 40 newtons e a distância de 5 metros, essa força realizará um trabalho positivo de 200 joules. Por outro lado, se a força se opõe ao movimento, dizemos então que ela realiza um trabalho resistente, negativo. A força amarela é de 5 newtons e realiza trabalho negativo de menos 25 joules. Se a força é oblíqua, digamos, de 50 newtons, suas componentes oriental e vertical são aqui de 40 e 30 newtons. Somente a força de 40 newtons realiza trabalho, pois está alinhada com a trajetória. Sendo a massa igual a 9 kg, temos que a força-peso é de 90 newtons. Como o corpo não sobe nem desce, ao diagrama falta acrescentar a força normal que o piso empurra o corpo. 90 menos 30 igual a 60 newtons. Ok, zerou na vertical. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, 0,3, dado no exercício, vezes a normal, isto é, 0,3 vezes 60, que é 18 newtons. O trabalho força vezes distância é 18 newtons vezes 5 metros, que é 90 joules. Em um gráfico de força versus distância, a área tem a mesma magnitude que o trabalho. Se a força é de 20 newtons e desloca um corpo por 5 metros, o trabalho realizado será de 20 vezes 5, que é 100 joules. Se a força varia, ainda assim é possível calcular o trabalho pela área do gráfico. Nesse exemplo, a força varia de 0 até 20. Calculando a área do triângulo, o trabalho será de 50 newtons. Como sabemos, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ou seja, 5 metros vezes 20 newtons dividido por 2, que é 50 joules. Se uma força externa leva um corpo até uma altura h, a força-peso, P igual a mg, nesta trajetória executa um trabalho resistente, negativo, pois a força é contrária ao movimento. Como o trabalho é força vezes deslocamento e a força-peso igual a mg, o trabalho T será dado por m vezes g vezes h. Se m igual a 2 kg e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força-peso é de 20 newtons e realizará um trabalho de 20 newtons vezes 5 metros, que é de 100 joules. Se o corpo for liberado, a força-peso realizará um trabalho motor positivo, pois a força estará no mesmo sentido do movimento e terá de um mesmo valor, P igual a 20 newtons vezes 5 metros, igual a 100 joules. Uma força externa move o bloco amarelo. A mola vai esticando e exerce sobre o bloco uma força chamada elástica, nesse caso crescente e contrária ao movimento. A força depende da constante elástica da mola, chamada de K, e a deformação é x, isto é, F igual a K vezes x. Se K igual a 50 newtons e a mola estiver esticada em 0,1 metros, a força da mola será de 50 vezes 0,1, que é igual a 5 newtons. Por ser contrário ao movimento, dizemos que a força realizou um trabalho resistente, negativo. Seu valor é calculado pela área do triângulo no gráfico, T igual a x vezes kx dividido por 2, que é igual a kx2 sobre 2. Usando os valores dados no exercício, o trabalho T é de 50 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2, que é 0,25 joules. Liberando um conjunto, a mola realiza um trabalho motor positivo, pois a força está no mesmo sentido do movimento. Partindo do equilíbrio, suponha que uma força externa comprime a mola. Novamente, a força da mola realiza um trabalho resistente. Quando você libera o corpo, a mola realiza um trabalho motor, pois a força está no mesmo sentido do movimento. Uma força constante de 4 newtons move um corpo por 32 metros. Portanto, o trabalho realizado pela força é de 4 newtons vezes 32 metros, que é igual a 128 joules, qualquer que seja a massa do corpo. O conceito de potência nos permite avaliar o quão rápido um trabalho é realizado,
Se o trabalho foi realizado em 4 segundos, dizendo que a potência é de 128 joules dividido por 4 segundos, que é de 32 watts. Sendo o trabalho igual à força vezes a distância e a velocidade média igual à distância dividido por tempo, a potência pode ser calculada como sendo a força vezes a velocidade média. Sendo a velocidade média igual a 8 metros por segundo, a potência 1 é igual a 4 newtons vezes 8 metros por segundo, que é 32 watts, de novo. Se a massa do corpo for maior de 4 kg, a velocidade média será menor e igual a 4 metros por segundo. Portanto, P2 igual a 4 newtons vezes 4 newtons, que é igual a 16 watts. Ou, calculamos pelo trabalho realizado P3 igual a 128 joules dividido por 8 segundos, que é igual a, novamente, 16 watts. A primeira lei de Newton nos permite calcular as acelerações. Calculamos a velocidade final pela equação de Torricelli. Como V0 igual a zero, a velocidade média é a metade da velocidade final. A cinemática nos permite calcular os tempos de percurso. E, finalmente, podemos calcular a potência dividindo o trabalho pelo tempo ou multiplicando a força pela velocidade média. As máquinas não são perfeitas, e quando realizam um trabalho, parte do esforço se perde, normalmente na forma de calor. A relação entre potência útil e total chama-se rendimento. Uma bomba transfere 420 mil litros de água de uma cisterna para uma caixa d'água em 7 horas. Como cada litro corresponde a 1 kg, a massa é de 4,2 vezes 10 a quinta quilogramas. O exercício consiste em calcular o trabalho de erguer uma massa de 4,2 vezes 10 a quinta quilogramas até a altura de 18 metros. Sendo a gravidade igual a 10 metros por metro quadrado, a força-peso será de 4,2 vezes 10 a sexta newtons. Como a altura é de 18 metros, o trabalho será de 4,2 vezes 10 a sexta vezes 18 metros, que é igual a 7,56 vezes 10 a 7 joules. Sendo o tempo de 7 horas, ou seja, 2,52 vezes 10 a sexta segundos, dado no exercício, a potência será de 7,56 vezes 10 a 7 joules, dividido por 2,52 vezes 10 a 4 segundos, que é igual a 3.000 watts. É um dado do exercício que a bomba tem uma potência total de 5.000 watts. Portanto, o rendimento da bomba será de 3.000 dividido por 5.000 watts, que é igual a 0,8 ou 80%. O Sistema Internacional de Unidades foi criado para facilitar a vida de todo mundo. O comprimento é medido em metros, o tempo em segundo e a massa em quilogramas. Podia ser diferente, mas não é. A velocidade não tem nome especial, é metro por segundo mesmo. A aceleração também não tem nome, é metro por segundo ao quadrado. Força, que é massa vezes aceleração, poderia ser quilogramas metro por segundo ao quadrado, mas recebe o nome de Newton. O trabalho recebe o nome do cientista Joule, e a potência recebe o nome de James Watt. Quando usamos estas unidades, podemos ter certeza de que o resultado obtido também estará na Unidade Internacional de Medidas. É bastante mais fácil.